Oi, oi. Ei, dois, teste. Ei, dois, teste. Boa tarde a todos. Em cumprimento ao artigo 9º do parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente à apresentação ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Quero agradecer aos vereadores que aqui se encontram. Agradeço também à contadora da Prefeitura, Luciana Costa, e à controladora interna, Cristiane. Em seguida, passo a palavra à contadora para fazer as devidas explanações. Luciana. Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes e àqueles que nos assistem de forma virtual. Como o presidente da mesa já disse, a gente vai apresentar hoje a vocês, somos técnicas do Executivo do município, e vamos apresentar aos senhores um material da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que é um instrumento de planejamento que vai embasar todo o orçamento do ano que vem, do exercício de 2022. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma exigência legal da Constituição Federal, foi reforçada
pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela nossa Lei Orgânica do município. E o Executivo deve apresentar esse projeto de forma pública, para a comissão, né, e de forma pública, de acordo com o artigo 48, conforme já foi dito pelo presidente da mesa. Eu vou passar a palavra para a Luciana, que é a nossa contadora do Executivo, e ela vai apresentar aos senhores o material que a gente trouxe e a forma como a gente planejou. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos que nos assistem virtualmente, né? E com essa explanação que nós estamos entregando para vocês, vocês podem ver aí os fundamentos legais, como já foi dito aqui, né? Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, à própria Constituição Federal, né? A Lei Orgânica, né? Temos aí os artigos da Constituição Federal, da Lei Complementar e da Lei Orgânica, né? E falar para vocês o que vem a ser a LDO, né? E a LDO, ela não funciona, gente, sozinha. A LDO, ela tem o PPA, nós somos outros instrumentos de planejamento, o PPA e o orçamento. A LDO, ela funciona como uma ponte entre o PPA e o orçamento. Ela serve para nortear o orçamento. E ela sempre estando embasada no PPA. São instrumentos estáticos que não podem ser modificados? Não. A todo momento, se pretender fazer uma ação que não está no PPA, nem na LDO, pode-se fazer emenda à lei. Ok? O orçamento público, a gente colocou aí, é um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações identificadas por recursos orçamentários necessários à realização de metas e prioridades definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA. A gente só pode colocar na LDO e no orçamento o que tiver no PPA, que vai ser encaminhado para a Câmara até o final do mês de agosto. E do anexo da LDO, que é o anexo de metas e prioridades, ele vai ser enviado junto com o PPA. Tá? O orçamento, ele estima receita e fixa despesa. Isso é o orçamento de um município. Tá? É onde a gente tem as receitas e as despesas. Tá? Aí tem um quadro que a gente colocou. O PPA é o planejamento para 4 anos. O PPA seria quase que uma transposição do plano de governo para o papel. O que se pretende fazer na administração por 4 anos? Isso é o PPA. Vem-se depois a LDO, que vai nortear o orçamento, vai orientar das diretrizes para o orçamento. Tá? O orçamento é onde você executa as despesas e receitas do município. Sim. Então, ele fez uma pesquisa, né, e se não tivesse no PPA, poderia ser incluído no PPA. Né? E a gente pede aos secretários que, quando forem fazer, já estão em curso, já estão fazendo o PPA, a gente até entregou, né, Cris, o plano de governo do Sr. Jorge, para que eles fizessem constar no PPA de cada secretaria o plano de governo. Tá? Aí vem a descrição do PPA, né, que é onde estabelece as diretrizes, os objetivos e metas da administração municipal, organizada em programas, estruturada em ações que resultam em bens e serviços para a população para um período de 4 anos. Nesse ano agora, que a gente está enviando o PPA agora, em agosto, para vocês,
o PPA ele vai ser utilizado para 2022, 2023, 2024 e 2025. Tá? Fica sempre para um ano do próximo mandato. Né? Aí nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o instrumento de planejamento da administração pública municipal, que estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, construída em conjunto com as secretarias, autarquias e fundações municipais. No nosso município, só a secretaria. Né? Agora, a gente vai falar do projeto de lei que veio para cá. A gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo 1º aí, tá? Dentro do projeto de lei que vocês têm aí para entrar em votação. Sim, ele resume toda a lei aqui, nesse trechinho aqui, tá? Aí fala sobre a elaboração, alteração e execução orçamentária. Está falando sobre orçamento. Quando vocês votam orçamento, vocês não votam lá 25% para suplementação? Tem que estar na lei. Vocês falam, vocês têm o poder de ir lá e cortar de algumas dotações e incluir em outras. Tem que estar estabelecido na lei. Né? Tudo que for relacionado ao orçamento tem que estar discriminado na lei. Então, entre umas coisas aqui que eu anotei, a lei, aqui num dos artigos da lei, vai falar sobre limitação de empenho. Se a despesa tiver maior do que a receita, num determinado momento, há de se fazer limitação de empenho. Posso voltar? Eu acho que eu vou falar mais superficialmente, porque a lei é muito extensa. Então, da suplementação, não está especificando aí nessa lei o percentual dela, não, né? Não, aqui eu acho que não. Só no orçamento. Aqui só fala. Porque ainda não tem o valor. Aqui fala sobre a suplementação, mas a porcentagem ela vem junto com o corpo da lei orçamentária. Tá? Aqui fala que a gente tem que colocar 25% para a educação, 15% para a saúde, tudo que for relativo ao orçamento, abertura de crédito, como deverá ser feitas emendas. Fala aqui na lei que vocês não têm aonde poder mexer em recursos, que a gente fala de recursos carimbados, vocês não podem anular. Isso tudo está na lei. Tá? Fala que a Câmara tem que encaminhar o orçamento dela 30 dias antes do nosso vir para cá, para ser anexado ao nosso. Isso tudo está no corpo da lei. Tá? Que o orçamento tem que ser elaborado com o princípio da igualdade, racionalidade, tudo isso é mencionado no corpo da lei. Autoriza a concessão de vantagens e aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal. No corpo da lei, fala isso também, para que a gente possa executar isso no orçamento do ano seguinte. Se a gente esqueceu de concurso, vamos supor, a gente tem que voltar, corrigir a lei, incluir realização de concurso, para que possa ter. Se não atingir o limite prudencial. Sim. Você só pode conceder vantagens, fazer concurso. Tá, aí atingir o limite, esse limite prudencial, o executivo ele tem o poder, por exemplo, hora extra. Ele não, a partir do momento que atinge o limite prudencial, não pode conceder hora extra. E o limite é 96%? 51,3% da receita corrente líquida. Não, a soma 96% é no caso da Câmara, é isso? Não, a Câmara pode gastar 6%. E o Executivo 54%. Esse limite prudencial que a gente fala é 95%
dos 54% que a gente pode gastar. 90, isso que eu queria te explicar. Então não é 96, é 95. Não, é 95% dos 54, que no caso vai dar os 51,35%. Se atingir esse gasto, aí a gente fica impedido de conceder vantagem, de contratar, de realizar concurso, mas graças a Deus não é o nosso caso. Né? É o 51,3, que é o limite prudencial. Não, porque quando chega no limite, quando a gente chega no limite prudencial, o tribunal já começa a emitir alerta, sabe? Manda correspondência, ele já te fala, pera lá, não vai mais longe não, senão você vai ter algumas... Sim. Tá. Só vai sair a voz no microfone. O nosso último gasto, acho que foi 48%, 48 ponto alguma coisa. Todo mês a gente faz esse levantamento. Né? Todo mês a gente faz esse levantamento, mas está sendo sempre nessa faixa de 48, qualquer coisa. A gente faz um mês em questão e os 11 meses antecedentes. Né? Então, continuando aí, na lei, ela vai estabelecer condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Isso aí é quando a gente faz subvenção. Antes aqui a gente fazia subvenção à antiga maternidade, hoje a gente não faz mais. A gente fazia subvenção às entidades... Assistência social? Não, saúde? Aqui não tem. A gente fazia para... Como que chama? Associação de bairros. Mas com a lei do marco regulatório, ficou muito complexo de fazer subvenção. A entidade tem que estar muito bem organizada para que o poder público possa realizar essa subvenção. Né? Tem que estar muito bem legalizada, sabe? Com tudo muito certo. Eu acredito que hoje, em Volta Grande, vai ser difícil ter alguma associação em condições de receber subvenção. Não, isso aqui é só subvenção. Só subvenção. Convênio, a lei do marco regulatório é mais subvenção. Sim, até no retrasado, no passado, tinha São Geraldo e a da Beira Rio. Agora não sei. Eu lembro mais da Beira Rio, era mais legalizada. Né? Mas não sei se ela está dentro. E para receber tem que ter chamamento público, é todo um complicador. Né? Na LDO tem que estar também alterações na legislação tributária. Se vai conceder alguma isenção de imposto, isso tudo tem que constar na LDO. Tá? Dispõe sobre a variação de índice de preços para atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada. Ana, só um minutinho. Você falou aí em relação à isenção, essa lei de 2019, nós fizemos um requerimento sobre o imposto, o IPTU, e provavelmente a partir do ano que vem devam ser incluídas algumas pessoas para isenção. Isso já está na LDO, porque a lei de 2019, a resposta que nós obtivemos é que não vai ter retroativo, né? E nem vai ser abarcado, não vai ser devolvido os valores que já foram emitidos carnês e pago desse ano. Mas as pessoas precisam fazer uma abertura de requerimento e provavelmente tem uma estimativa aí de diminuição de receita ano que vem.
Isso também Isso consta? não precisa constar Não. na LDO. Entendi. Na LDO precisa de constar se você vai fazer uma isenção geral. Isso aí é uma lei específica. A lei específica, ela deu lá que, dependendo de algumas situações de comorbidade, né, a pessoa tem isenção. Não é isso que você está se referindo? Né? Não, isso não precisa. Mas isso aqui, quando a gente fala, já vai abranger essa situação. É uma isenção. Né? Já vai abranger. Na outra folha, tem o que é a lei orçamentária anual, tá? Que é onde eu já falei anteriormente, a lei orçamentária anual nada mais é que o orçamento, gente. É onde a gente fixa receita e despesa. Lembrando que é bom que nunca a despesa seja maior do que a receita, é bom até que a receita seja maior do que a despesa, que foi o que aconteceu ano passado, né? Ano passado nós tivemos um superávit de mais de 500 mil, né? Ou seja, a nossa receita foi maior do que a despesa. Né? Isso que é o interessante de se fazer, de se ter. Né? Aí depois nós temos a metodologia de cálculo. Né? Em respeito ao princípio do equilíbrio orçamentário, buscamos fazer com que as despesas variem na mesma proporção que a receita. É sempre o ideal. Além disso, vêm sendo adotadas medidas a fim de reduzir o custeio e, consequentemente, desenvolver novas frentes para investimento no município. A gente fala que o ideal é que a receita seja maior do que a despesa, mas quando a gente tem resultados. Que não adianta falar que o executivo deixou dinheiro em caixa se não trabalhou legal. Então, é sempre bom a receita ser maior do que a despesa, mas com resultados de calçamentos, obras de melhoria, isso que nos interessa. Né? Para a obtenção dos valores correntes, foram utilizados a arrecadação orçamentária de 2019, vez que 2020 foi um ano atípico para referenciar a previsão orçamentária para 2021 e calculamos as projeções para os exercícios de 2022 a 2024. Considerando nessas projeções os índices de inflação e o PIB nos respectivos períodos. Todos vocês sabem que 2020 foi um ano atípico em função da pandemia. Né? Em 2019, nós também tivemos problemas com relação à receita. O governo estadual deixou de repassar verba, o governo federal deixou de repassar verba, e em 2020 nós tivemos um excesso de arrecadação em termos do Covid, um dinheiro que a gente não esperava. Não esperava. Então, foram 2 anos atípicos. Mas essa metodologia de cálculo que vocês veem no projeto, isso já é definido pelo manual que a gente tem, que a gente fala MCASP, né? Um manual que a gente tem da Secretaria de Tesouro Nacional, que já define aquilo ali e o sistema calcula. Ele pega o ano que a gente está mandando a LDO para a Câmara, os 2 subsequentes e os 3 anteriores. Por isso que vocês, quando pegam a peça, vocês veem lá 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. Porque isso tudo está na lei. Tá? Ô, Luciana, só um minutinho. Você falou em 2019, né, desses repasses do governo federal, mas me parece que começou em 2018, não? 2018. 2018, porque 2019... É porque impactou bem em 2019 isso, também. iniciou muito em 2018, e eu lembro que a gente ficou sabendo várias prefeituras em que os prefeitos não se prepararam, eles ficaram bem enrolados. Só que aqui em Volta Grande, por exemplo, foram quase 3 milhões. Não, foi sim. Acho que 2 milhões 800, foi 2.700, 2019. 2020 já começaram a repor alguma coisa. Isso. Eles dividiram, né? O governo dividiu. Já estão repondo até hoje. Estão repondo. Né? Aí nós temos um comparativo da nossa arrecadação, tá? A receita de 2019, a receita de 2020, a receita de 2021 e o que a gente está estimando para 2022. Tá? Que é o que veio aqui para eles. Quanto a, por exemplo, em 2020,
a despesa foi bem maior que a receita. Como que se... A gente teve um superávit. Em 2019 também. A gente teve um superávit financeiro, por isso a gente pôde gastar além. Sim. Foi isso. Né? Aí vocês viram aí, a receita tem a despesa realizada, né? Justamente por causa dessa receita que veio além, né, como superávit, que a gente teve uma despesa maior. Né? Aí tem a evolução da despesa também. E aqui fala... É contabilizado o Covid nessa receita de 2020? Como? É contabilizado o Covid? Sim. Isso aumentou o percentual? Receita. Aumenta a receita. Retirando o Covid, nós superamos também em 2019? Superamos em que termos? Retirando os valores recebidos no município do Covid. Arrecadação? Né, que a era arrecadação direcionada foi à arrecadação. Maior, foi maior porque foi maior. ela teve um superávit até na fonte 100, que é a fonte de recurso próprio. ordinário. Né? A fonte do Covid, a gente fala que é a fonte 54. E a fonte 100 é o recurso ordinário. O nosso superávit também foi na fonte 100, que é recurso ordinário. E onde foi o maior superávit. Né? Aí aqui a gente fala que junto com o projeto do PPA, vem esses junto com o LDO, nós temos metas fiscais e riscos fiscais. Os riscos fiscais é o que a gente chama assim, de uma reserva que a gente tem que ter para eventos imprevistos. Se a gente tiver uma sentença judicial, se a gente tiver uma devolução de imposto, igual no caso que você falou, que não vai ser agora, que pode ser ano que vem, e a gente não estava esperando. Essa própria pandemia que nós tivemos, se a gente não tivesse recebido o dinheiro do governo, como a gente não está recebendo de forma significativa esse ano, essa reserva nos ajuda de alguma forma. Então, a reserva de contingência, esses riscos fiscais, é para coisas improváveis, coisas que não estavam previstas. Né? Então, a gente tem esse anexo aí. Aí a conclusão é que o planejamento só é ético quando visa um crescimento que possa se traduzir em melhor qualidade de vida coletiva, um cenário melhor para a vida de todos, e só é democrático quando procura incorporar todos os envolvidos no processo de planejar. Né? Agora, uma mensagem, né? Eu queria assim, passar para vocês que vocês, às vezes, quando recebem o projeto de lei, vocês devem ter visto que tem o corpo da lei, tá? Tem o anexo de riscos fiscais, tá? O anexo de riscos fiscais, a gente coloca reserva de contingência, a gente bota até um valor assim baixo, 20 mil que a gente coloca, né? Mas a gente tem possibilidade de aumentar. E tem aqui o anexo de metas fiscais, que aqui vai destrinchar tudo, vai explicar tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão poder olhar aqui. Tem tudo. E é um material bem técnico. Bem técnico, né? Essa parte aqui é bem técnica mesmo. É número, né? Cálculo. São projeções que o próprio sistema faz. Né? E que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem questionar a gente num segundo momento. Tá? Luciana, fala um pouquinho dos limites de critérios de limitação de empenho. Se a gente ultrapassar a despesa, a gente tem que limitar empenho. Então, mas aí, no caso, a lei, ela fala assim, os critérios de limitação de Volta Grande são idênticos aos das outras cidades. Não tem nada específico aqui do município? Não, nunca vi nada específico, não. Deixa eu ver aqui na lei. Não tem nada específico. Não. Isso aí é como se fosse numa outra cidade, mas não teria que ser de acordo com o município? A limitação de empenho, o que a gente vai fazer, se acontecer, eu entendo assim, vai deixar de se comprar, vai deixar de se... limitação de empenho, você parar de empenhar. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar um exemplo assim, o café e o remédio. Eu acho que, no caso, o remédio... priorizar, né? Aqui não fala sobre isso. Não vai falar assim, eu vou deixar de comprar isso, vou deixar de comprar aquilo. Não, estou dizendo assim, não tem uma coisa específica. Não. Ali, você vai, se precisar, você vai comprar tudo
como é que se diz? Como é que eu vou te explicar? Por exemplo, o remédio é mais importante. Não deveria estar voltado mais... Eu acho assim que isso é uma questão de gestão. Eu acho que a gestão vai com certeza priorizar as coisas de mais necessidade do município. Ele pode fazer isso independente da lei Sim. A lei não vai falar, você vai limitar empenho começando pelo cafezinho. Não, a lei vai falar limitação de empenho. Porque eu percebi assim que não tem nada específico. Não, nunca vi. Tá igual de qualquer outra cidade, assim, né? Você já chegou a ver em alguma outra cidade alguma coisa específica? Não. Não, também não conheço. Mas eu acho que, assim, por gestão, a gestão vai priorizar as coisas de maior importância. Isso aí não teria problema algum, priorizar a lei estando dessa forma. Não. Mais alguma dúvida, gente? Cristiane, quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Acho que está bem esclarecedor. Saiu. Eu me recordo que na última audiência nós falamos sobre contratação. E dentro dessa lei, esse ano não tem a criação de cargos para algumas situações. Eu ainda não peguei ela toda, né, não analisei, mas para o ano que vem teria que fazer algum tipo específico de dotação, ou ela pode ser alterada a qualquer momento, né, ano que vem, caso venhamos precisar de contratações. Não, aqui na LDO ela já fala de contratação. Esse ano a gente não pode fazer contratação em função da lei 173 complementar do Covid. Mas a LDO tem previsão para nomeação, contratação, realização de concurso. Ela tem essa previsão toda. Isso é definido com necessidade? A Câmara ela tem alguma participação ou é pela gestão pública? Como? A definição é pela gestão pública. O direcionamento desse cargo específico a ser contratado, ou a Câmara tem alguma participação? A Câmara tem que aprovar. Sim, né? Tem que aprovar. A Câmara tem que aprovar. Então, se vier algum projeto de contratação... Se for necessário criação de cargo, obrigatoriamente tem que vir um projeto de lei. Que eu digo assim, emergência. Nós, como papel de fiscalizador... nós verificamos algumas necessidades, né? Sim. E aí nós não temos o poder de mandar acontecer, fazer, enfim. Sim, porque a Câmara até mesmo não pode criar despesa. Por eu não ter ainda acesso total à lei, confesso, a minha preocupação é exatamente essa, aprovar e ficar totalmente limitado ao que somente a gente pode aprovar vindo do Poder Executivo e não ter uma discussão em relação a essa lei futuramente, uma vez que ela é linkada a 5 anos, né? Não, mesmo a contratação, ela só não é possível esse ano. A partir do ano que vem, tudo indica que vai ser possível contratação, criação de cargos, realização de concurso. A gente já tem até uma exigência de realização de concurso. Nada impede. E a LDO fala isso tudo. Tem que constar na LDO para ter. Entendeu? No caso, a suplementação, por exemplo, vamos colocar aí 15%. Isso aí, o Executivo ele pode fazer, não precisa mandar nada para a Câmara. Passando desse valor, aí sim. Né? E no caso, o ideal seria o quê? 25%? Poderia chegar até 30%, né? O tribunal atende até 30%. Assim, se aqui tivesse o orçamento impositivo, né? Sim. Aí deveria colocar menos, no caso, né? Mas como não tem o orçamento impositivo... E o tribunal, eles... Até 30%, né? Até 30%, né? A 25% ele faz alguma ressalva na aprovação das contas, mas ele aceita até 30%. E esse percentual a gente define no projeto de lei do orçamento. Sim. Tá? Obrigada. Mais alguma dúvida, alguém? A Dina falou aí sobre o lançamento positivo. Se em algum momento a casa colocar ver a pauta, né, e ser votado, isso também vocês conseguem alterar ou vai ter algum impacto diretamente, porque é do orçamento da casa legislativa? Isso
vai ser uma discussão para quando a gente enviar para cá o orçamento. Em julho, aí a gente faz uma nova audiência, né? E a gente trata do orçamento impositivo. E para esse orçamento aí, acho que tem que mexer na lei orgânica do município. Essa parte jurídica eu já não sei. Já seria um novo projetinho, né? E nós estamos nos colocando, gente, à disposição de vocês. Se vocês, assim, quiserem posteriormente ler a lei, né? E tirarem algumas dúvidas com a gente, nós estamos à disposição de vocês. Se precisar ir lá também na prefeitura. Aquilo que a gente não souber, a gente pesquisa, né, para tirar as dúvidas de vocês. Porventura pode ser até uma dúvida nossa, né? E vocês podem ficar à vontade. Eu agradeço a atenção de todos. Aprender nunca é demais, né? Vamos sim, pode deixar. Não, à vontade, podem ficar à vontade, né? Eu agradeço muito a presença e a atenção de vocês todos.